Olá, sejam bem-vindos. Uma alegria estar aqui com vocês e hoje a gente inicia a série de podcasts do nosso Núcleo da Cidadania do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul. A nossa entrevistada é a Gisele Thanos, que está aqui comigo, e eu vou conversar um pouquinho com ela sobre a trajetória profissional e tudo o que tem sido feito na cidade, no âmbito do Estado, nesse aspecto. Seja bem-vinda, Gisele. Muito obrigada, doutora Paula. Um prazer estar aqui com vocês. A alegria é toda nossa. Eu já acompanho o seu trabalho de longa data, mas para o pessoal que está assistindo agora e ainda não conhece, você poderia contar para a gente as suas funções? Eu hoje estou presidente da Associação Pestalozzi de Campo Grande e também da Federação Estadual das Associações Pestalozzi, que congrega 8 associações Pestalozzi aqui no nosso estado. São as minhas funções como voluntária. E você já está atuando nisso há bastante tempo? 42 anos como voluntária da Pestalozzi de Campo Grande. Fundei aqui a nossa federação estadual, fundei algumas Pestalozzi aqui no nosso estado. É um movimento que eu acompanho já há bastante tempo. Que bom. Eu também conheço esse trabalho e é por isso, inclusive, que surgiu essa ideia de conversar com você no primeiro podcast do Núcleo da Cidadania. Eu queria que você explicasse para quem está acompanhando a gente qual é o público atendido pela Pestalozzi, por esse fórum que você faz parte, pela Casa de Helena, por todos os seus trabalhos. Quem vocês atendem? O foco principal do trabalho das Pestalozzi é a pessoa com deficiência, aquela pessoa que tem um grau de deficiência intelectual ou algum distúrbio neuromotor, né, alguma especificidade em termos de necessidade educacional e de saúde. E essencialmente pessoas que não teriam como pagar por atendimentos específicos, importantes para o seu desenvolvimento. Então, são pessoas que são usuárias da assistência social, né, que precisam desses serviços de forma gratuita. Então, vão encontrar esses serviços em entidades como a Associação Pestalozzi, né, que oferece educação, saúde e todo o resguardo familiar dentro da assistência social. A Casa de Helena já é um projeto dentro da Associação Pestalozzi que abriga crianças e adolescentes com deficiências que perderam a guarda das famílias. Então, ali elas ficam morando, né? Então, nós temos 2 serviços diferentes, um que é um serviço dia e um que é um serviço de moradia, que é a Casa de Helena. A Casa de Helena ela é um pouco mais nova, não é? Ela é bem mais recente, ela acabou de completar 1 ano, né, do seu credenciamento e do início do funcionamento, e lá nós temos hoje 10 crianças que são atendidas em todas as suas necessidades, como uma família, um lar, né, um lar. Então já é fruto, né, de todo um trabalho, de um longo trabalho, né? A Pestalozzi ela está aqui no município de Campo Grande há 46 anos, ela foi fundada em 79, né? E sempre com trabalhos que focaram na área da educação, mas ela foi crescendo, ela foi se expandindo, e hoje ela tem um Centro de Especialidades em Reabilitação, que é credenciado pelo SUS, serviço SUS 100%, né, totalmente gratuito, oferece modalidades de reabilitação bem inovadoras, como o TeraSuite, que é uma modalidade caríssima que lá na Pestalozzi é oferecida gratuitamente. Que bacana. Gisele, agora vamos começar já uma partezinha mais delicada, mas eu acredito que a população tem interesse em saber, porque eventualmente a gente inclusive é questionado sobre isso. Quais são os principais desafios e dificuldades que você enfrenta trabalhando com isso, nessas instituições que a gente sabe que não são públicas, né, mas que existe uma parte de verba pública que são inseridas ali? Se você puder explicar para a gente como que funciona esse sistema de cofinanciamento e os principais obstáculos de vocês. Vou explicar da forma mais simples que eu puder para que todos possam alcançar, e é muito importante isso, doutora Paula, que a senhora está trazendo como ponto, porque cada cidadão, às vezes, olha os serviços acontecendo e se sente, às vezes, até distante dessa responsabilidade, mas é importante que cada cidadão realmente se informe, saiba como acontece a assistência social no seu município,
Porque quando a gente está caminhando, por exemplo, ou está parado no sinaleiro e vê uma pessoa deitada ali na calçada ou pedindo uma ajuda, não é? Muitas vezes dentro da gente dói, a gente sente aquela sensação de impotência, né? Parece que a pobreza e as dificuldades estão se aumentando e a gente não tem alcance para fazer nada por isso. Mas a gente tem nas nossas escolhas, nas nossas decisões, inclusive no trabalho que a gente possa, de alguma forma, prestar. Então, entidades como a Pestalozzi, elas são entidades que fazem uma parte do trabalho que deveria ser feito pelo poder público, mas que muitas vezes o poder público não tem braços e pernas para alcançar, por conta do tamanho, da extensão, da proporção que tem realmente essa necessidade. Nós sabemos que a atualidade vem trazendo, não é uma necessidade muito maior em termos de ajuda da assistência social para os cidadãos brasileiros, em geral, né? E é uma situação mundial. Então, quando o Estado, ou o município, ou mesmo o governo federal, eles não têm braços e pernas para chegar naquele usuário que mais precisa, ele contrata serviços de entidades como as Pestalozzi, a Paz e tantas outras que fazem trabalhos belíssimos, né, na assistência social, para que essas pessoas façam esse papel que seria do Estado. Então, somos uma entidade privada fazendo um trabalho que seria de interesse público, ok? Bom, para isso, o que o Estado, o município, o governo federal fazem? Nessas parcerias com essas entidades, eles repassam recursos. Eles repassam parte do recurso necessário. Vou dar um exemplo. Casa de Helena. Casa de Helena, ela atende 10 crianças. Cada criança dessa significa uma meta dentro do município, da obrigação do município de abrigar, de acolher crianças que perderam a sua família. Então, o município repassa um recurso por criança para a Pestalozzi. É suficiente? Não, não é. É uma ajuda, vamos dizer. Uma criança hoje, uma criança com deficiência abrigada, ela custa em torno de 10 a 12 mil reais mês, com sondas, com fraldas, com alimentos. Eu tenho uma das crianças abrigadas, ela consome 6 mil reais mês de nutrição. Porque o seu público é um público que especial, tem... diferenciado. Exatamente. Né? Muitas deficiências, exatamente. Né? Então, são crianças que, se não tiverem o seu respirador dentro da moradia, se não tiverem a técnica de enfermagem, se não tiverem a pessoa que está ali olhando por ela, o cuidador, né, o tempo todo, o educador social, ela não vai poder ter o acesso que ela deveria ter a tudo. Com dignidade. Com dignidade, um mínimo de dignidade. Então, esse recurso que o município repassa hoje é de R$ 2.700 por criança. Então, entre os R$ 2.700 e os 10, 12 mil que essa criança precisa, a entidade tem que prover. Então, as entidades fazem uma série de bazares, eventos, atividades gerais para conseguir essa arrecadação. E aí, muitas vezes, a gente realmente pede ajuda da sociedade, chama, não é? Então, para começar, em relação aos desafios, eu diria que o principal desafio dessa parceria público-privada é o déficit, a diferença entre o que se precisa para manter e aquilo que o órgão público repassa. Mas, não obstante essa grande diferença, essa distância dos valores, a gente ainda tem uma coisa pior, viu, doutora Paula? Meu Deus! Então, sabe o que é? É que a gente não pode contar realmente com o recurso. Porque, muitas vezes, aquele órgão público, aquela organização pública que deveria fazer o repasse, constituir os termos, publicar os termos para que esse repasse fosse feito, ela não consegue fazer isso a tempo. Então, existem recursos que, por exemplo, deveriam estar na entidade em janeiro, porque nada para, as coisas seguem trabalhando. Sim, as contas vêm todos os meses. As contas vêm todos os meses. Aí, quando é julho daquele ano, a gente consegue firmar essa parceria, a gente fica com aquele ato muito grande. E uma dívida? Uma dívida, muitas entidades fecham suas portas, ou às vezes deixam de atender usuários. E quem é o principal prejudicado? Com certeza o assistido na ponta, né? Exatamente. O mais vulnerável. E aí entra a importância, e eu já quero manifestar de pronto minha gratidão ao seu trabalho dentro da Promotoria dos Direitos Humanos, que vem sendo
um alívio, um bálsamo para as nossas entidades. E ao trabalho do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, desde sempre, que é um parceiro da sociedade, que está sempre zelando, guardando, para que essas situações não acabem explodindo no mais fraco, não é? E aí, Gisele, eu posso te dizer, assim, com muita tranquilidade, que nós seremos sempre parceiros dessas instituições, como a Pestalozzi e tantas outras, porque nós fazemos a fiscalização dessas instituições. Então, eu faço questão de deixar registrado aqui. Nós sabemos da seriedade, do comprometimento, do serviço que é prestado por vocês. Nessa fiscalização, a gente vê o quanto essas crianças, essa população vulnerável estão sendo bem atendidas por vocês. Inclusive, não há, para nós, demanda ou queixa de mau atendimento, de serviço mal prestado. O que nós recebemos muito é essa questão financeira que as próprias instituições nos trazem, pedindo ajuda, e a gente tenta, na medida do possível, colaborar. Eu posso falar assim, porque eu colaboro como pessoa física, né? Ajudo as instituições, mas como Ministério Público a gente sente realmente a dificuldade que as instituições enfrentam, e por isso a gente tenta também fazer essas pontes com o poder público, porque nós temos visto, e tem se agravado, não é, Gisele? Você percebe isso? Inclusive, um dos outros pontos importantes da gente destacar é a demanda reprimida, não é? Porque como a gente acaba tendo poucas vagas para o número de pessoas que precisam desse serviço. Então, o poder público, em geral, deveria oportunizar novas metas, novas vagas, novas parcerias, já que ele não tem condição de, sozinho, muitas vezes, implementar diretamente o serviço. Se pudesse, excelente também seria. Mas, se eu não faço o serviço diretamente, eu tenho que contratar novas vagas para isso. Nós estamos sem novas metas, por exemplo, no nosso município, há muitos anos. Quando você diz novas metas, é o que você falou, sem atender vagas, mais uma pessoa. Exatamente. Uma meta é uma pessoa. É uma pessoa, é o recurso para manter uma pessoa, em que pese ser pequeno, né? Como eu disse, há uma grande diferença entre o que se gasta e o que se recebe efetivamente, mas é uma ajuda, é alguma coisa que poderia ser ampliada. Nós não temos há muitos anos aqui no município um aumento de metas, como se a população não tivesse crescido. Parado, não nasceu ninguém a mais, nós não temos mais pessoas na rua, a pobreza não aumentou, nós não temos pessoas com dependência química em situação de risco, idosos, não é? Nós estamos ali, parados. Eu posso, inclusive, dizer, porque eu trabalho também com educação, que eu tenho visto os números aumentarem muito na educação especial. Crianças com deficiência, inclusive, que vem uma verba a mais para educação especial, elas aumentam muito nas redes, mas a gente não vê isso para as instituições. Exato. E a gente sabe que essa questão está ali, porque nós estamos vendo isso nas escolas, nós estamos vendo esse aumento procurando o Ministério Público, né, de demanda, e ao mesmo tempo as instituições também estão com uma fila de espera, não é isso? Muito grande e até cruel, porque muitas vezes a gente gostaria de poder manter, por exemplo, uma criança que está numa situação temporariamente de afastamento, que falta 3, 4, 5 vezes, e a gente poder guardar aquela vaga. Sim. Não pode, porque se a gente não estabelecer uma regra de eu preciso abrir essa vaga, eu tenho uma fila gigantesca guardando e eu não tenho possibilidade de aumentar o número de vagas, né? Então é bem cruel essa situação. Para nós é sempre uma situação muito dolorosa dizer não para uma família que chega precisando, acabou de receber um filho com uma deficiência grave, múltipla, muitas vezes sem noção de que aquilo ia acontecer, às vezes vai saber na sala de parto, né, que o meu filho é uma pessoa com deficiência e que precisa de cuidados especiais, de uma estimulação desde bebezinho, bem pequeno, ele vai precisar de um respirador, ele precisa fazer uma traqueostomia, logo que ele comece, para isso ele vai ter que ter um cuidado muito diferenciado. São famílias, doutora Paula, que chegam desnorteadas dentro da instituição. Então, dizer não para uma situação dessa é uma situação muito cruel. E eu me reporto mesmo a minha motivação de vida mesmo para o trabalho na assistência social, que é uma motivação que vem de longe, assim, da minha adolescência, quando ainda na escola que eu frequentava, a gente era convidado a participar de grupos de atendimentos em situações periféricas na minha cidade, Bauru. Eu sou do estado de São Paulo. E nessas ocasiões,
ainda 13, 14 anos, e observava a grande diferença. O que era a minha casa e o que era a casa que eu estava vivenciando ali daquelas pessoas. O que era o meu alimento, o que era o alimento daquelas pessoas. As necessidades, não é? Que eles as tinham. grandes diferenças. O nosso país é feito de muitos contrastes. Então, a assistência social é uma política de justiça, de mínima justiça, de dignidade, de direitos humanos, de garantia de sobrevivência. A assistência social, ela deveria ter um orçamento, por exemplo, específico, como tem a saúde, né, um percentual constitucional garantido, né, por meio de uma emenda constitucional. A assistência social não tem. O município, os orçamentos dos municípios, eles destinam o que eles querem. E eu preciso destacar aqui para a população saber. Você sabe quanto que é o orçamento da assistência social numa capital como é Campo Grande? Ele não chega a 3% do orçamento. Então, absolutamente assim, insuficiente. Absolutamente insuficiente. Então, assim, não há realmente como se fazer uma boa política pública sem recursos. Então, quando a gente elege, por exemplo, a nossa Câmara de Vereadores, que vai votar esse orçamento, nós precisamos eleger pessoas sensíveis, pessoas que tiveram na sua base de formação essa empatia com o humano, empatia com o outro, conhecem, né, e sabem da realidade desse município, que vem ampliando as suas favelas, que vem os seus aglomerados urbanos cada dia mais descontrolados, que tem situações graves acontecendo. Então, nós precisamos rever, enquanto população, as nossas escolhas, não é? Nós precisamos rever, sempre pensando em que sejam pessoas tecnicamente competentes, porque quem não entende da política pública, que pratica, que está à frente da pasta, como é que vai poder prestar um bom serviço? Se eu, por exemplo, não conheço de assistência social, não entendo as normas, as leis, e também não consigo entender o alcance daquela minha prática, como eu vou poder prestar um bom serviço? Então, essa escolha, ela é muito para além de uma política partidária, né? Com certeza. Tem que ser uma política humana. Nós temos que nos posicionar como cidadãos nas escolhas que fazemos, Exato. Pensando nos cidadãos, nas pessoas como nós, que, infelizmente, em momentos da vida, passam por situações dramáticas, acabam ficando alvo de ser população de rua, não é? Quantas vezes caminhando e prestando serviços dentro de áreas de acúmulo, de pessoas em situação de rua, a gente vê pessoas que tinham uma família, que tinham uma profissão e, de repente, estão ali naquela situação. Então, nós não queremos viver um país de abandonados, né? E nós temos cobrado muito do poder público o censo com relação às pessoas em situação de rua aqui em Campo Grande. A gente ainda não tem esses dados, mas em conversa com quem trabalha com isso na segurança pública, com a polícia, com o serviço de assistência social que vai à rua, a gente já percebeu muito claramente o aumento dessa população. E com o aumento dessa população, nós temos crianças na rua, pessoas com deficiência mental, deficiência física. Nós tivemos um crime bem recente em Campo Grande, uma pessoa com transtorno mental gravíssimo, outra com transtorno físico, uma assassinou a outra, a facada, deficiência física e transtorno mental. Então, obviamente, se essas pessoas não estivessem na rua, mas estivessem acolhidas, amparadas, dignamente atendidas, nós não viveríamos esse tipo de tragédia. E o que eu percebo, Gisele, eu não sei se você percebe também, que é uma população muito invisibilizada para a sociedade, não é? Sim. Porque eles não têm voz, eles não têm vez. Então, nós precisamos fazer esse trabalho importante que você faz hoje aqui, de divulgar para as pessoas que essa população está cada vez em maior sofrimento e que a sociedade também precisa colaborar, não é? Isso. O poder público, sem dúvida alguma, eu concordo com tudo que você disse, nós temos que fazer a nossa parte, eu como Ministério Público, a Prefeitura, o Estado, a União, mas e a sociedade? Como que a gente pode chamar a sociedade para isso? Isso diz respeito a todos nós. Diz respeito a todos nós porque, de fato, uma coisa interfere na outra. Por exemplo, vamos falar da segurança, né? Quando a gente pensa na segurança pública e nas mazelas que hoje temos vivido enquanto sociedade, nas questões de segurança nas grandes cidades, Campo Grande já é uma cidade violenta, não é? São situações que geram situações, né? Então,
o desemprego, a situação da pessoa fragilizada, a falta do acolhimento, a falta do atendimento, que vai gerar também a violência ao final, né, na situação de furtos, de insegurança, né? Então, todas as coisas, o que eu tenho visto ao longo desses 40 e tantos anos que estou aí nessa prática, é que as coisas se relacionam, não é? Por exemplo, quando eu não tenho uma boa política educacional, Exato. eu acabo colocando esse jovem, essa criança, numa situação de risco também em relação à dependência química, a outras situações de rua. Criança fora da escola. Fora da escola. O desagregamento familiar gerado por uma falta, às vezes, de uma proteção adequada, de enxergar a família como esse núcleo promotor do bem-estar social, porque é na família que a gente tem que colocar realmente todos os olhares, não é, da sociedade e da proteção. Então, às vezes, aquele pai de família, aquela mãe que não tem condições de dignamente manter o mínimo necessário para os seus filhos e que se desespera, que se coloca em situações de criminalidade, enfim, são tantas as situações que geram outras. O que a gente precisa entender, enquanto sociedade, é que para cada um de nós, em todos os momentos da nossa vida, nós temos oportunidades de escolher por sermos partícipes, por sermos presentes, por realmente estarmos como cidadão dentro dessa sociedade, não simplesmente criticarmos, apontarmos o dedo. Eu acho assim interessante a gente se colocar assim na postura de observador crítico de tudo que acontece ao nosso entorno, mas sobretudo, além da crítica, o que eu, como cidadão, consigo fazer para melhorar o meu voto, para melhorar a minha participação dentro das condições que eu vejo dentro do meu município, não é? Exato. Então, são situações que a gente vê que é uma educação da nossa base de cidadania que vai promovendo, aos poucos, não é, essa mudança que nós tanto queremos ver. E a mudança está em cada um de nós, eu não tenho dúvida disso. Eu sou uma pessoa que, nessa trajetória, né, doutora Paula, muitas vezes representantes do poder público me olharam assim com uma certa dificuldade pelas críticas, pelas situações que a gente aponta, não é? Mas eu também nunca me neguei à parceria, a ser presente, a emprestar o que eu pudesse em relação da experiência e do aprendizado que eu tive, para que a gente modifique as situações. Então, acredito realmente que a gente precisa não só criticar, a gente precisa fazer alguma coisa pela mudança. Exatamente. Nesse sentido também que eu gostaria de tirar algumas dúvidas com você, já encaminhando aqui para o nosso final, mas a gente ainda tem que aproveitar um tempinho para tirar tanto que você tem de sabedoria desses mais de 40 anos trabalhando com isso. Nesse fórum das instituições, que abrange, claro, o Estado. Você entende que todas estão passando pelas mesmas dificuldades? Todo mundo tem problema essencialmente financeiro para o custeio das instituições? Sim, sem dúvida. Não tem nenhuma dificuldade em afirmar isso. Isso atinge a todas as entidades sociais, as organizações sociais que hoje são parceiras do poder público em âmbito municipal e estadual. As inseguranças em termos de datas de recebimento, repasses, valores, pactuações, são para todas. Isso, infelizmente, é uma realidade que atinge grandemente o usuário, porque esse usuário ele depende daquele serviço. Sim. Se eu fecho o serviço dentro da instituição, ele não tem para onde correr, não é? Justamente a instituição oferece porque não havia perna pública para alcançar aquele usuário. Foi o início da nossa conversa aqui. Eu acho essa base muito importante a gente entender. A gente só tem organizações sociais atendendo porque o poder público não conseguiu sozinho exercer essa tarefa. Exato. Então, ele contratou. Ele chamou a entidade e disse: quer vir ser minha parceira? Eu te dou X por usuário. Esse X não é suficiente. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente, mas é uma parceria, uma vontade. Porém, chega o dia de repassar o X, não repassa.
E aí a gente tem que correr atrás. Para fazer diversas ações. Ações, pactuações. Bom, aí giram-se as pasteladas, pizzas, feijoadas, almoço árabe. Tudo assim aquilo que a gente colabora com alegria, mas que acaba demandando mais ainda da instituição. Esforço, porque os voluntários, eles trabalham muito, não é, Gisele? Exatamente. Você poderia falar um pouquinho para a gente também desse trabalho dos voluntários nas instituições? Os voluntários, eles administram o dia a dia da instituição, né? Essas instituições, essas organizações sociais, como associações que são, os voluntários não têm nenhuma percepção financeira pelo trabalho que exercem, né? Nós não temos hora, nós não temos dia, nós precisamos estar ali atentos ao funcionamento, à continuidade do trabalho. Então, o voluntariado é bastante sacrificado. O serviço administrativo de uma instituição, por exemplo, como a nossa, que tem hoje mais de 700 pessoas sendo atendidas diariamente nos seus diversos setores, são 700 famílias que demandam uma série de dificuldades que estão passando ali. Elas vêm nos buscar. Olha, eu preciso de um vale-transporte, eu preciso de uma cesta básica, porque eu estou sem comer. Então, enfim, situações diversas que são atendidas não só do usuário, mas da sua família também. Porque geralmente quando o usuário chega lá para vocês é porque a família, obviamente, já não deu conta de atender essa deficiência, Exatamente. não é? Nessas instituições de assistência social, vocês atendem pessoas que podem pagar e optam pela instituição ou não? Não, a população que é atendida pelas nossas organizações sociais é aquela população que é cliente, usuário da assistência social, cuja renda per capita familiar gira em torno de meio salário mínimo, quer dizer, viver hoje em dia com metade de um salário mínimo a 1/4 de salário mínimo, grande parte dessas pessoas só tem 1/4 de salário mínimo por mês. Ou seja, para falta se alimentar, tudo em casa. para se vestir, para ter todos os seus serviços de saúde, para tudo. Então, falta tudo, né? É uma miséria, literalmente é uma miséria. E então a instituição ela acolhe o usuário direto, a pessoa que vai ser atendida no serviço de saúde, na educação profissional, mas ela também tem que olhar essa família. Exato. Não adianta ele só comer dentro da instituição, ele chega em casa e os irmãos não comeram, a mãe e o pai estão ali. Então a gente olha a família como núcleo que a gente precisa reabilitar, que a gente precisa apoiar, que a gente precisa acompanhar. Essa família precisa ser acolhida também, né? Então, doutora Paula, a situação pior que eu vejo hoje é a insegurança das parcerias público-privadas. É gigantesca. É uma situação que realmente nos deixa desnorteados muitas vezes, porque você contava com aquele recurso, que já era insuficiente, mas aquele recurso, pelo menos, iria chegar em tal dia, e ali é 6 meses depois, 7 meses depois. Então, né? Além do atraso, você já me disse aqui que nós também não temos aumento dessas metas, que são essas pessoas, apesar da demanda crescer cada vez mais. Aliado a isso, a gente vê que a pobreza da população tem crescido nessas famílias, não é? As pessoas estão cada vez mais necessitadas de amparo, e a nossa luz no fim do túnel vem muito de instituições como vocês. Nós temos exata certeza que o trabalho... De instituições como o Ministério Público. Que bom que a gente consegue trabalhar junto. Se nós não tivermos esse respaldo, eu não sei para onde nós vamos. Sinceramente, chegamos ao fundo do nosso poço, né, de situações inseguras e difíceis para serem enfrentadas, e não ter a quem recorrer seria muito difícil. Então, mais uma vez, eu quero agradecer. Agradecer porque... Quem agradece somos nós, o trabalho incrível que vocês fazem. Esse respaldo que vocês fazem para as nossas organizações, e, lógico, diretamente para os nossos usuários, porque se fecha uma organização como essa, são 700 famílias que vão ficar ali sem esse acolhimento, sem esse atendimento. Então, e para essa população que nós todos trabalhamos, exatamente, não é? Nós trabalhamos diretamente com enfoque nisso, né? É nessa nossa vontade de ver a dignidade do ser humano minimamente são pessoas atendida, sempre, né? É pelas pessoas. Gisele, você poderia, para quem está assistindo, eu conheço as instituições porque a gente vai ver o trabalho bonito, mas você poderia exemplificar algumas do Estado de assistência social para ver se todo mundo... Porque a gente já falou da Pestalozzi, da Casa de Helena, algumas outras para que a população entenda de quem nós falamos aqui? Nós falamos de instituições, por exemplo, como a CIRFA, que atende idosos, né? E tem lá dentro da CIRFA
até um cinema, gente. É uma coisa tão linda, é tudo gratuito, mas assim, um cinema para os idosos poderem assistir filmes da sua época. Então, são instituições amorosas. Nós temos, por exemplo, aqui a SICA, que é uma instituição que trabalha com infância, né, em contraturno, agora está iniciando um trabalho também escolar diretamente, não só em contraturno, mas que tira crianças que estariam nas ruas de situações periféricas bastante perigosas para projetos culturais, de arte, de música, de dança, para idiomas. Então, quer dizer, fazendo essa criança ter oportunidades que ela nunca teria, né? E um horário que ela talvez estivesse sozinha sem amparo. Em casa, sem a mãe conseguir trabalhar. Então, são instituições assim que causam muito orgulho da gente olhar o trabalho lindo que fazem, né? Então, você deu 2 exemplos que eu acho incríveis. Eu conheço muito de perto a CIRFA e realmente eu acho lindo o trabalho que é feito lá. Nós temos uma ala que atende pessoas idosas já com muita debilidade, né? Que já estão na cama, que precisa de sonda, de fralda. Então, ali sempre bem cuidadas, bem amparadas. É um ambiente de muito verde, a alimentação é adequada. A gente sente que a CIRFA é um lugar de paz. Um lugar de paz. Então, essas pessoas, às vezes, que não têm uma família que possa cuidar delas, porque muitos estão com rompimento de vínculo familiar, ou a família também trabalha o dia inteiro, é humilde, não pode cuidar, a pessoa também exige muito cuidado, não é só a idade, vem as debilidades junto, e lá na CIRFA elas são muito bem atendidas. E da mesma forma, a SICA, esse trabalho de contraturno eu acho essencial, porque essas famílias que nós estamos falando são famílias que trabalham, o pai e a mãe precisam trabalhar, muitas vezes ou é só a mãe que está ali, né, dando conta, precisa trabalhar o dia inteiro para sustentar aquela casa. O Brasil ainda é um dos poucos países no mundo, né, doutora Paula, que a educação ela só tem um turno, né? Na maior parte dos países, inclusive da América do Sul, nós estamos falando, a criança tem os 2 turnos dentro da escola, ela não fica na rua, ela não fica em casa, ela está ali no turno recebendo a educação formal, no contraturno recebendo a educação cultural e de outras oportunidades, esportes, lazer. Aqui não, aqui as escolas públicas, a maior parte delas só oferecem um turno. E essa mãe, e esse pai? Fazem como, né? E essa criança fica com quem? Essa criança fica com quem? Exato. E aprendendo o quê? Não é? É uma tela, é uma rua, é o quê? Então, um trabalho como esse, por exemplo, dessa organização que é a SICA, ele é um trabalho que protege essa infância, que leva essa infância a uma situação de dignidade, de ser depois um cidadão com melhores condições de futuro. Esse é o trabalho das nossas organizações, né? É nós tentarmos, de alguma forma, darmos futuro, lançarmos futuro para pessoas que muitas vezes não teriam essas oportunidades. Esse trabalho é essencial. Eu gostaria aqui na sua pessoa de parabenizar todas essas instituições, e a gente sabe que são muitas, que têm feito no estado do Mato Grosso do Sul a diferença para que as pessoas tenham uma vida com um mínimo de qualidade e dignidade que todas essas pessoas merecem. Obrigada. Então, Gisele, o nosso muito obrigada a vocês. E eu digo a quem está assistindo, procure se informar, né? Hoje em dia tem tudo, gente. Tem no Instagram, tem ali no Google. Vão atrás, você tem condição de ajudar? Você que está nos ouvindo, ajude essas instituições. Cobre das pessoas com quem você tem contato. Tem muitas formas, né? Vamos fazer o merchanzinho aqui, dá licença. Fica à vontade, a gente já finaliza com isso. Isso. Eu quero convidar, né, a toda a nossa população, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, a juntar a nós a sua força. Naquele seu expertise, nas situações que você sente que pode contribuir, venha ser voluntário, venha participar de uma dessas tantas organizações que nós temos aqui no nosso município, no nosso estado. Se você pode contribuir financeiramente, maravilhoso. Se você pode contribuir com o seu trabalho, um pequeno tempo durante a semana para se dedicar, eu posso dizer assim de coração, a gente ganha muito mais do que a gente dá. Isso é uma verdade. Todas as pessoas que trabalham no voluntariado se sentem imensamente recompensadas, com as alegrias que a gente recebe do dia a dia desse convívio, não é? As situações que a gente muitas vezes consegue, de alguma forma, participar e ajudar. É isso. Obrigada, viu, doutora Paula? Sem dúvida, Gisele. Olha, eu assino embaixo, uma vida ela é mais bonita e ela é melhor, mais produtiva, quando ela tem um propósito. E esse propósito, se for o de ajudar os demais, ele faz tudo ter sentido, não é? Exatamente. Sou eu que lhe agradeço profundamente, viu? Obrigada, querida. Até mais, gente. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui.